Fala aí galera, beleza? Então, eu estou no meu primeiro vídeo aqui do canal reagindo ao Carnitrix. Isso, porque eu sei que tem muita gente reagindo e eu quero saber mais como está viralizando muito o Carnitrix, a versão do mal do Omnitrix, que é isso que eu fiquei sabendo. Então, sem muitas enrolações. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo, mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10, e de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe Mano, que eu não sou bem muito chegado em bosta, Ben que 10, droga. mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se Pô, trata, eu não podia deixar isso passar, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. então bora né? Vamos ver como é que vai ser. É o rei o hippie. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história está totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok chamado É sempre Canibal TikTok, né, mano? 099. É sempre Dentro do TikTok perfil que fica dele, a lançando gente essas vai coisas conseguir horríveis. achar diversos Quando eu vídeos posto, se eu postar alguma coisa, já fica tipo. Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro perfil extremamente importante para o entendimento dessa história é o chamado Foss Cry. É Foi esse sempre perfil que animou parte o da TikTok história que do fica lançando essas coisas Carnitrix. Foi bizarras. engraçado que pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix. Muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que lista 3 histórias diferentes. Garai, que da hora. Tá porra, Beninho do mal. O cara fica forte comendo picanha. Comendo picanha. Omnitrix. Ah, Omnitrix. Omnitrix, que é o original. Carnitrix, que a gente tá vendo agora. O Bloodtrix e o Shaketrix. Do Omnitrix, por exemplo, Tem Bloodtrix. Pelo outros que eu então. entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix, viva e canibal. Para o Bloodtrix se manter forte, a pessoa que está usando ele precisa comer carne e sangue humano. E a Eu acho que história isso se é apoia nisso. impossível, Outro não exemplo sei. para se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar nessa versão do Omnitrix, é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim. Então vamos logo para a versão que dá título a esse vídeo. Bora. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos. E o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AO, Alternative Universe. Nesse universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmodee, e sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente, é até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmodee é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas, e é dito que ele podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia, literalmente se expandindo a todo momento. Ok, essa é a lore base do Omnitrix. Galera, comente aí qual é o seu alien favorito. O meu XLR8. Desde a minha infância, ele sempre foi meu favorito. Perdeu o controle. Para ele, todas as outras raças eram inferiores aos Gavanianos, que é a raça dele. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele estava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança para ele. Afinal, ele Peraí, ele quer dominar o mundo? que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz do universo, o Omnitrix. Só que o Asmodee não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele estava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. É isso, tava certo desde o começo. Ou não? Ele quer destruir as pessoas, aniquilar qualquer ser vivo que anda. Ele quer fazer os negócios dele lá. Ficou com um protótipo imperfeito. Não vamos enrolar muito. Que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmodee tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria. Que isso, mano? Pera. O alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça. E o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua
criação sendo um fracasso, o Asmute enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Cara! Tetrax e o Ô, Tetrax. calma aí. Ô, isso daí não pode, mano. Não pode. Suicídio aqui no canal não pode, hein? Não se suicidem, galera. Isso é errado. Eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmute, eles foram no planeta dele pra prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele Que junto de isso, uma carta mano. de despedida. E nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Bill, Depois é de ler a isso que eu tô carta, os dois dizendo. começaram a procurar pelo Ele quer relógio, aniquilar mas eles não todo encontraram. mundo. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmute enviou o Carnetrix para um planeta que residia uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnetrix. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, Não. quem encontra o Carnetrix na Terra é É o o Ben. Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a Gwen. E o pior acontece. Lembra que eu citei que esse relógio tinha um defeito? Nossa, O mano. defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben Sim. viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu Ah, ela vai como dar ruim, ameaça vai dar e ruim, entrou vai em dar ruim. metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama. E Ah, então quer dizer assim, peraí. o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células Então quer são dizer que alteradas. aquele olho que Isso fica é um tremendo fato, é o mas Ben, isso porque o acontece Ben de uma tem forma olho segura. verde. O Ben não tá em risco se transformando em um alien. Mas aqui, a cada Ali, ó. metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem. E o Ben sente Nossa tudo isso. E essa senhora! nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, Os ossos rasgam. Não. A pele se rasga, os ossos, todos os ossos quebram e os órgãos explodem. Que isso? Ele passa por cada transformação é tudo toda hora isso? Então, praticamente, tipo, e quando ele volta ao normal, ele. Cada vez que ele se ativa, então ele tá sofrendo um. ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro, vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Nossa, se fosse Diferente do eu, Omnitrix, ficaria muito o Carnitrix traumatizado. só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben Porra, tá vendo como, e ouvindo como é. Não. mais Não, que primitiva e isso? selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece. O que ele tá fazendo? Ele tá enforcando ela? Que ele tá amassando a cabeça dela? O que ele tá fazendo? Tá enforcando ela? Que... Nossa, mano, que terrível, mano. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max. E de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 Logo, XL. km/h. Caraca, vez, mano, o louco. Ben acabou Ah, com velho, eu alguém gostava tanto do importante pra ele. tiozinho. Os O tiozinho aliens era do bom. Carnitrix são versões selvagens e Mas logo primitivas dos aliens XL8, originais. logo que eu não falei no Mas começo. isso foi premeditado pelo Asmute. Ele Sincronia, queria que a hein? parada fosse violenta, até porque ele Eu queria acho. dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose. Mas foi isso que levou o Asmute ao suicídio? Eu creio que não. O Asmute era inteligente que e místico sim, eu demais acho. pra se dar um fim. Eu acredito que ele tenha feito isso com si mesmo pra fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele chegou perto. sim. Isso porque todo ser humano que o Ben encontrava, o relógio matava. Isso chegou num nível tão desesperador que toda vez que o Ben via alguém de longe, ele gritava pra pessoa se afastar. Ele sabia que se a Senão pessoa ele chegasse ia perto, matar ele entraria em todo metamorfose. Não mundo. demorou muito para as autoridades da Terra descobrirem o que estava acontecendo. Primeiro foi a polícia, depois o exército. E é claro que quando o Carnitrix se viu de frente com tudo isso, ele detectou múltiplas Ele vai, ameaças. tipo, Com isso, ele se transformou num dos destruir alienígenas mais tudo. fortes que o Tudo, Omnitrix já tudo. teve. O Alien X. Mentira. Desculpa, não consegui me segurar. Imagina todo o poder que o Alien X já tinha Mentira, no o desenho. Alien É X, bastante. Eu cara. sei que ele Um não é o mais dos forte, mais mas fortes. vai, ele tá no Uns top 5 5 mais dos aliens mais fortes fortes do todos. Omnitrix. Vocês devem lembrar que o Carnitrix traz uma versão selvagem dos aliens. E isso não foi diferente com o Alien X. Com o Nossa. Alien X, o dever do Carnitrix deixou de ser destruir só a Mano. Terra. Essa criatura era Fudeu com detentora de um tudo. poder incompreensível. A sua Olha força isso, incendipulsante velho. cruzava galáxias e dimensões. O plano do Asmute ia se cumprir. O universo ia conseguir ser aniquilado pelo Alien X do Carnitrix. Mas um dos poderes desse também, alien né, seria o mano? motivo da sua morte. A força Olha do quem Alien que o cara X vai se cruzava transformar. dimensões. E o rastro de destruição dessa criatura acabou chegando na dimensão em que o desenho se passa. E nessa realidade, o Asmute ainda é vivo. O Ah, o Asmute desse universo desenho fez vários do protótipos do Omnitrix.
no E o cartoon lá. Carnitrix é um protótipo que ele descartou porque tava com defeito. Assim que aquela destruição chegou no universo dele, ele de cara sabia o que estava acontecendo, porque ele já tinha presenciado aquilo antes. E nessa parte da história, eu achei que eu tava vendo Vingadores Ultimato. O Ben 10.000, o mais conhecido como o primeiro Shed da história, se junta com todos os outros, porque ele já tinha presenciado aquilo antes. E nessa parte da história, eu Vocês achei que eu viram, tava mano, vendo o Vingadores Gigashed, Ultimato. o... O Ben 10.000, o mais conhecido como o primeiro... Se liga nisso, o tamanho do físico dele, mano. Olha o tamanho desses tetões. Esse aí é o Gigashed, esse aí não dá pra reclamar não. Esse aí é o melhor Gigashed da história. O Shed da história se junta com todos os outros Ben 10 que existem e o Asmut pra tentar acabar com o Alien X. Durante o combate, todos Isso é os possível? Bens conseguiram imobilizar o Alien X. Só que de tanto se mexer, ele liberou uma descarga de energia que deu um efeito chicote em todos os Bens, que foram arremessados pra longe. Mas agora o fodeu Ben tudo. 10.000 foi tolerante a isso. Tô Pra fazer essa falando, descarga mano, de tô energia, o falando. Alien Esse X aqui é usou o muito da própria força. grandão, Isso, mano. o Carnitrix descarregou. Nesses poucos segundos que o Ben tinha pra falar algo, ele grita pro Ben 10.000 não chegar perto. Ele sabia que se alguém chegasse perto, ele viraria o Alien X de novo ou algo pior. Nesse meio tempo, o Asmut diz pro Ben 10.000 que pra derrotar essa ameaça, ele precisava tirar o relógio do braço dele com um ataque à distância. Mas como que se tira algo que tá preso aos ossos, nervos e corrente sanguínea de mano, e alguém agora? de uma forma meio radical? O Ben 10.000 se transforma num alien que eu nem sabia que existia, o intitulado Atomics. Se sabe Oxi! muito pouco sobre esse alien. A gente não sabe nem a raça e nem a composição do seu DNA. Mas o que a gente pode afirmar sobre ele é que ele é praticamente um reator nuclear ambulante. Depois do Asmut dar o sinal, o Ben 10.000 em forma de Atomics desintegra o Carnitrix. Só que o braço do Ben é desintegrado junto. Logo após isso, o Nossa! Celestas... Que dor que ele tava sentindo. um pouquinho pra ler esse nome. Que dor que ele deve ter sentido agora, mano. O Celestial Nossa. Sapiens reconstrói Deve todo ter o ardido universo pra do Ben a caramba. partir do dia que ele encontrou o Carnitrix. A Gwen, o vovô Max e todas as vítimas que ele já fez em algum momento estão salvas de novo. Só que o Ben ainda se lembra de tudo. Ah, Mesmo final com feliz. o final feliz, ele tava deprimido. Ele queimou a cabeça da sua prima e ouviu seus Ah, ele gritos. queimou a cabeça. Ele não tava enforcando, ele queimou. Nossa, ele derreteu a própria cabeça da... Nossa, ele derreteu a própria cabeça da irmã, sei lá quem. Não, da prima dele, mano. Que triste, velho. O avô foi despedaçado com a velocidade do XRL8. Sim. Por mais que não tenha sido o Ben que fez isso, ele assistiu tudo. Ele assistiu dos olhos e da pele do animal. É dito que sempre que ele se olhava no espelho, ele acabava vendo o reflexo daquelas criaturas. E por mais que ele tivesse sem o braço esquerdo, ele dizia sentir o Carnitrix grudado nele. Mesmo com todas as suas vítimas tendo voltado como se nada tivesse acontecido, o Ben lembra de tudo e isso tira o sono dele. Só que hora ou outra ele ia acabar dormindo de exaustão, e isso aconteceu. Nesse dia, ele sonhou com uma criatura que ele já conhecia. Ele se encontrou com o Asmut no seu sonho. O Ben pensou que fosse o Asmut que fez o Omnitrix, o Asmut, certo? Mas desse Asmut fez questão de deixar claro pra ele que não se tratava disso. Ele olhou pro Ben e disse: "Você será aquele que causará dor e agonia a todos." Exatamente como ele havia escrito na sua carta de despedida. Eles arrancaram o que estava escrito lá no papel. Mas o DNA ainda tá correndo nas veias dele. E esse DNA vai consumir a mente dele. Tá preso no DNA, mano. Tadinho dele, logo com ele. Sua mente é nossa. Vamos nos encarregar de fazer disso um inferno. Nossa, e pelo mano. que o Asmut disse no sonho do Ben, essa história ainda não acabou. Carnitrix é uma história bem curta, e assim como o vídeo de Eldertubbies, eu tive que tapar vários buracos nessa história. Sim, tem mudanças narrativas aqui. Enfim, existem mais algumas extensões pro final dessa história no YouTube afora. Só que eu não vou citar elas aqui. Caraca, agora que eu percebi que o cara tem original, duas placas de 100 mil, mano. Duas placas de 100 mil, o cara é brabo. Se inscreva no canal dele, galera. Eu recomendo muito. Uma outra história de um outro Omnitrix. Se vocês quiserem consumir, vocês sabem onde ir. Esse vídeo foi sugestão de vocês e eu espero muito que tu tenha gostado, porque ele deu muito trabalho de fazer. Muito obrigado aos membros. Mano, pelo que eu entendi, o Carnitrix, ele aniquila qualquer coisa que vê na hora que ele quer e na hora que ele bem entender. Só que a pessoa que tá dentro dele fica só olhando o que o alien faz. E aquela parte, ele
bateu, mano. Ah, mano, é muito triste. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo aqui no canal. E é isso. Se inscrevam no canal e deixem um like aí.